Olá, seja muito bem-vindo à nossa 10ª aula de Teologia e Bíblia deste projeto Cormar, que é naquele nosso combinado de 5 a 10 minutinhos, trazendo noções para vocês de Teologia e Bíblia. Na nossa última aula, nós fizemos um apanhado do Pentateuco, né? Temos trabalhado com o Pentateuco nas últimas aulas. E hoje eu quero apresentar para vocês o segundo bloco do Antigo Testamento. O Pentateuco são os 5 primeiros livros, como você que tem acompanhado já sabe, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento que compõem a lei de Moisés, atribuída a ele a autoria, né, a escrita desses 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 5 livros. E o próximo bloco, que vem após esses 5 livros na Bíblia, em especial a Bíblia evangélica, pentecostal, a Bíblia reformada, são os livros históricos. Embora já no Pentateuco você conhece um pouco da história do povo de Israel, um pouco da constituição dessa história, é nos livros históricos que predominantemente nós temos a história do povo de Israel, toda a sua saga. É interessante falar sobre a predominância, porque você pode pensar que no livro da lei só tem lei, nos livros históricos só tem história, nos livros poéticos só tem poesia, nos livros proféticos só tem profecia. Na verdade, todos os livros, eles trabalham um pouco em cada uma dessas áreas, digamos. O leque ele é aberto em todas essas áreas. Mas quando a Bíblia fala dos livros históricos, significa que predominantemente, ou seja, na grande parte da sua escrita, ela está trabalhando a história deste povo de Israel e principalmente a história, o comportamento, a grandeza do Deus deste povo. Então o Antigo Testamento, quando ele fala da lei de Deus, quando ele fala da história do povo de Israel, quando ele fala do poético e do profético, na verdade, digamos assim, o maior viés, o maior personagem dessa história não é exatamente o povo de Israel, mas o Deus deste povo, a sua grandeza, a sua onipotência, a sua onipresença, né? Todos os atributos de Deus aparecem aí, a sua bondade, a sua benignidade e a sua justiça também. E os livros históricos começam em Josué, o 6º livro da Bíblia. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são os livros históricos. Vamos retomar? Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum, ó. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esse é o bloco dos livros históricos. Então, quando você quer saber mais a fundo sobre a história deste povo e sobre a história do Deus deste povo, são esses livros do Antigo Testamento que você pode recorrer. Amém? Em Josué, nós temos a história da conquista. Josué é um dos maiores líderes, um dos maiores conquistadores do Antigo Testamento. No final de Deuteronômio, Moisés diz para ele, antes de morrer: Josué, seja forte e corajoso, porque Deus é contigo. E quando começa o livro de Josué, Deus dá essa incumbência a Josué. Josué, meu servo Moisés é morto, agora quem vai liderar este povo é você. Olha só a incumbência que Josué teve. E é interessante que no decorrer do livro de Josué, por algumas vezes, ele repete essa expressão, como que dizendo a si mesmo e dizendo para o povo que ele liderava: seja forte, seja corajoso, não temas, o Senhor é contigo. Porque na verdade ele tinha uma incumbência tremenda, era uma incumbência de conquistas. Amém? Então ele precisava sim ser muito forte e ser muito corajoso. O livro de Juízes trabalha com vários juízes
que ficaram à frente do povo de Israel antes do povo de Israel se tornar uma monarquia. Amém? Depois lá o livro de Ruth tem uma questão bem pontual também sobre o amor ao povo de Israel e ao seu Deus. Você vai ler lá em Ruth com Noemi e Ruth, é esse amor a esse Deus poderoso e essa lealdade de Ruth, não só a Noemi, mas ao Deus de Israel. Depois nós temos em 1 Samuel alguns profetas, a unção também já do rei Davi, né? Começa a história de Samuel, depois de Davi, e depois lá em 1 Reis também fala mais de Saul e Davi como reis. Depois em 2 Reis vai falar um pouco mais dos outros reis. E em Reis continua, né, toda essa saga dos reis, a divisão do reino, porque Saul foi o primeiro rei de Israel. Davi foi o segundo rei. O terceiro rei foi Salomão. E até então o reino era um só reino, era o reino de Israel. Mas por alguns acontecimentos, por alguns comportamentos, inclusive dos reis em relação a Deus, houve uma divisão aí. Depois lá em Jeroboão e Roboão, há uma divisão muito séria, uma cisão. E nós não temos mais só um reino em Israel, nós temos o reino do norte e o reino do sul. E em 2 Reis fala muito desses reis todos que estiveram no poder nos dois reinos, no reino do norte e o reino do sul, ok? Depois Esdras e Neemias e Esther, eles falam do tempo em que o povo de Israel, tanto o reino mais o reino do sul, né, de Judá, esteve em cativeiro, né? Deus acabou tendo que castigar o seu povo e eles perderam a sua pátria, eles foram expatriados e foram cativos. Tanto o reino do norte pelo povo assírio, como o povo do reino do sul pela Babilônia e depois pela Pérsia. E aí acontece também a história, né? Mostra a história dos impérios que foram acontecendo. O primeiro império foi o Império Egípcio e depois outros impérios, até chegar ao Império Romano, que era no tempo de Jesus. Mas essa história dos impérios, das grandes potências mundiais da época, a gente vai ver num outro vídeo, numa outra videoaula, ok? E o livro de Esther é o livro daquela rainha, né, que lutou pelo seu povo e lutou já com armas espirituais, porque lutou com jejum, lutou com oração, para que o seu povo fosse livre daqueles homens malvados que queriam derrotar o povo de Israel. Amém? Essa então é a nossa aula que falou assim, pinceladas rápidas sobre os livros históricos do Antigo Testamento. Se você gostou desta breve videoaula, não esquece de dar o teu joinha. Eu tenho visto muitas pessoas assistirem, visualizarem, se inscreverem, até acionarem o sininho, mas esquecem de dar o joinha. Dá o seu joinha para me ajudar aí, para ajudar o seu canal a crescer, o nosso canal, para que a gente chegue aos 1000 inscritos logo e a gente possa fazer essas aulas ao vivo. Aí você pode interagir, pode perguntar em tempo real as suas dúvidas, ok? Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula falando mais um pouco sobre esta Bíblia, sobre esse livro maravilhoso que é um legado que o Senhor Deus deixou para nós. Não há nada mais precioso para nós do que a palavra sagrada do nosso poderoso Deus. Até a próxima aula, que Deus te abençoe.